Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 18. Portanto, todo o capítulo nós veremos hoje. Peço que você acompanhe minha leitura aí, que eu passo a fazer agora. Acompanhe com os olhos aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ouvi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Irmãos, embora nós atualmente vivamos numa sociedade, numa cultura em que definição de coisas, definições de quaisquer coisas que sejam, podem ser questionadas ou até reconsideradas, nós todos nós gostamos de definições e critérios para fazer as coisas. Você precisa de uma métrica, você precisa de um padrão, você precisa de uma referência. Então, nós vivemos numa época em que as definições, elas são reconsideradas, são repensadas, mas as coisas que estão sendo reconsideradas e olhadas de um outro jeito, elas são feitas para ser redefinidas, de acordo com um outro padrão. Então, a ideia é sempre a mesma. O padrão do ser humano é viver de acordo com padrões. Só que a gente muda os padrões. A gente não vive sem padrões. Às vezes o padrão é o padrão X, às vezes é o padrão Y, às vezes é o padrão A, às vezes é o padrão B. Mas sem padrões a gente não vive. Para tudo na vida. Imagine você, por exemplo, dirigindo um carro com o painel todo quebrado. Você não consegue ver quanto de velocidade o velocímetro está marcando, ou quando a luz do motor acende, ou quando o indicador de combustível está quebrado. Você não sabe se está cheio, se está alto, se está baixo. Não tem como definir numa primeira olhada, pelo menos, não tem um critério, não tem um padrão.
Tem alguma coisa que te ajude a discernir como é que estão as coisas, afinal. Imagine você não ter critérios para definir quais são os melhores produtos que você vai comprar no mercado, por exemplo. Vá ao hortifruti. Você sabe escolher frutas? Tem gente que não sabe, às vezes, escolher fruta. Quando você vai escolher um melão, por exemplo, você tem um lugar onde se aperta para saber se ele está mais maduro, se está mais duro. Você vai escolher alguma fruta, você precisa apertar. Você vai escolher um limão, se ele estiver mais rechonchudo, sem muitos poros, ele está bom, cheio de suco. Quer dizer, há critérios, há indicativos que podem nos ajudar a fazer melhores escolhas, a viver uma vida de maneira mais certeira, digamos assim. Se você vai comprar uma joia, como é que você vai identificar se ela é verdadeira ou falsa? Você vai ter que acreditar na palavra do vendedor, talvez. E se o vendedor for espertinho, ele pode te passar a conversa. Então, é difícil viver sem alguns critérios. Você não precisa ir muito longe, assim. Você pode ir para o mercado. Você pode pegar o seu carro, vindo para a igreja ou indo para qualquer lugar. Se você não tem critérios, se você não tem parâmetros, é difícil discernir as coisas. Nós precisamos de definições. E é por isso, irmãos, que Cristo decidiu nos fazer João ver e escrever o que temos diante de nós no capítulo 13 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, no capítulo 13, tem uma função bem específica, um objetivo bem específico: dar critérios para que nós saibamos discernir as coisas com mais detalhes, de maneira mais certeira, para que nós não sejamos enganados. Então, lembre-se, lá do começo da nossa série de mensagens, quando nós vimos o capítulo 1, Deus entregou o livro de Apocalipse para revelar as coisas, e não para confundir. Ele não nos deu o livro de Apocalipse para brincar de esconde-esconde, para ver quem que é que vai acertar mais. Ele deu o livro de Apocalipse para que nós tenhamos noção de um jeito diferente. Ele explicou isso, é verdade, mas até esse jeito não é para camuflar as coisas, mas para que nós tenhamos uma dimensão mais clara das coisas. Ele não está preocupado em dar nome, endereço, CPF, país, nome de governante, nome de escravo. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em nos ensinar coisas que são aplicáveis em todas as épocas da história da igreja. É por isso que a linguagem é simbólica, para mostrar que aquilo simboliza uma coisa maior, que pode ser vista aqui e ali, em várias épocas da história. Então, não se esqueça disso. O livro de Apocalipse e o capítulo 13, que nós veremos hoje, tem essa função. Nós já vimos no capítulo 12, capítulo anterior, descrever o dragão, que é ninguém menos do que Satanás. Daí então vermos símbolos significando coisas, realidades maiores. Dragão, que simboliza Satanás, foi lançado à terra depois que Cristo subiu ao céu. Eu acredito que isso tenha ficado claro a você a partir do último sermão, que é o que nós vimos no capítulo 12. Esse dragão, que é Satanás, sabendo, diz o texto ali, que o seu tempo é curto, ele volta a sua ira, a sua fúria contra os descendentes da mulher. Lembre-se que a mulher estava figurando ou representando a igreja do Antigo Testamento e os descendentes da mulher, a igreja no Novo Testamento. Por isso também este texto, o texto anterior, tem tudo a ver com você e comigo. Nós vimos que o capítulo 12, ele desvela para nós, ele está descortinando algo que acontece atrás do palco. Pense num teatro. Você tem o palco em que as coisas estão sendo encenadas. Agora, se você tiver acesso a ver os bastidores, você tem uma dimensão, uma profundidade maior de como é que tudo aquilo fez funcionar. Os bastidores levam coisas para o palco. Então, Deus está mostrando a partir do capítulo 12, cenários ou dando visões acerca dos bastidores da história. Aquilo que é levado para o palco vem dos bastidores. Portanto, os bastidores, aqui com Satanás, com o dragão, nos mostra que há uma mentalidade, que há uma malignidade, um ódio infernal por detrás de uma série de coisas que acontecem entre a primeira e a segunda vinda de Cristo.
Isso não é para que nós sejamos estimulados a espiritualizar tudo, a ver demônio em tudo. Caiu um copo na sua cozinha, você fala, é o demônio que jogou lá. Que o pastor disse que tem coisas que acontecem. Não é para isso, ok? Não é. O texto não está ensinando e nem estimulando você e eu a termos esse tipo de loucura, digamos assim, paranoia. Não é isso. Se fosse, era simples, era fácil, tá? Mas não é o caso. Ele está falando de coisas muito acentuadas, muito grandiosas, que têm impacto mundial. E o capítulo 13 ajuda a gente a ver mais disso. Lembre-se que é a esteira, é a continuidade. Nós vemos aí capítulos, né? Mas a Bíblia foi escrita numa toada só. Ela foi escrita sem esses parágrafos que você costuma ver aí. Então você vê que logo em seguida a queda de Satanás na terra e a sua fúria contra os descendentes da serpente, você vê o Apocalipse 13 revelar como o dragão trava essa guerra contra os descendentes da mulher. Que ele caiu na terra, ele vai perseguir os descendentes. Como que ele vai fazer isso? Como é que vai se dar essa perseguição? O capítulo 13 vai explicar. O capítulo 13 vai mostrar quais as estratégias, as artimanhas de Satanás para perseguir você e eu. Não esqueça, você é crente, você está aqui envolvido. As bestas com o dragão vêm contra você. Eles não estão preocupados em ganhar dinheiro, eles estão preocupados em ganhar fama. Essas coisas mesmo que aconteçam, elas servem a um propósito maior, perseguir a igreja, tentar destronar ou desfazer o reino de Deus, algum tipo de flagelo ou algum tipo de golpe no reino de Deus. Essa é a tentativa. Essa é a tentativa. Então Satanás, nós vemos que ele cede, ele reparte a sua autoridade, o seu poder, o seu trono com duas bestas. E antes tinha dragão, agora tem duas bestas. Bestas são esses animais ferozes, que nesse caso aqui são cheios de figuras, né? Chifres, cabeças, várias cabeças, coroas sobre as cabeças. Essa é a linguagem figurada, mas besta às vezes já foi usado, pelo menos mais antigamente, para falar de leão, por exemplo, de leopardo. Né? Então, besta é um animal feroz, um animal selvagem, essa é a ideia. O dragão e as duas bestas formam três, que é uma antitrindade. É curioso aqui, irmãos. Essa é uma figura que a gente consegue ver. Três indivíduos que estão fazendo uma paródia da trindade. O dragão poderia ser descrito ali como Deus Pai, aquele que envia a besta. Assim como o Pai enviou o Filho. A segunda besta seria o Espírito Santo, porque a segunda besta faz referência à primeira besta, assim como o Espírito Santo faz referência a Cristo, aponta para Cristo. Então, é uma paródia aqui, é uma tentativa de imitação, porque essa é a verdade, irmãos. Desde o começo, Satanás tenta imitar, porque ele não consegue criar, ele não é criador, ele não cria nada. Então, ele tenta imitar, e a imitação tem um propósito, tá? A imitação tem o propósito de enganar. Ele está querendo se passar por alguma coisa. É que ele está querendo dar a cara da coisa. Então é por isso que se nós formos analisar aqui os movimentos, as aparições, as funções, os papéis, você começa a notar um padrão. Está tentando imitar alguém? Parece. E tá. Essa é a tentativa. Nós veremos que no Apocalipse 13, ele expõe para nós a natureza da oposição satânica contra a igreja de Cristo entre as duas vindas de Cristo. Não é demais lembrar isso. Entre as duas vindas de Cristo. Não é lá no futuro, não, pastor. Não era no passado, não. Não, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, isso acontece, reacontece, acontece, repete, várias vezes em vários lugares. Não perca isso de vista. Aqui nós temos que o inimigo, ele é estratégico, ele é alguém que ele é um arquiteto do mal, então ele tem aí algumas vantagens, ou pelo menos faria com que nós fôssemos mais cuidadosos, para que nós entendêssemos essas coisas. De todo modo, irmãos, o objetivo de Cristo nesse texto para nós, é que nós entendamos, tenhamos sabedoria, discernimento, são necessários
entre as duas vindas de Cristo, para que nós resistamos à pressão do mundo para nós nos comprometermos com Ele. Deus, por meio de Cristo, está ajudando você e eu a termos sabedoria e discernimento. Cuidado para andar na nossa vida cristã, para que a gente não se comprometa com sistemas de oposição a Deus. Porque esses sistemas satânicos de oposição a Deus, eles estão em atuação e eles procuram imitar o Deus Trino para tentar enganar, se possível, disse Jesus, os eleitos. E é chumbo grosso. Essa é uma artimanha pesada. Não é um negócio que você fala, isso aí dou conta. Um dragão, 2 bestas, deixa comigo. A imagem já não ajuda. Então, se as crianças, por exemplo, quiserem desenhar, podem desenhar objetos que ajudam você a ter mais clareza das coisas. Você pode desenhar um microscópio, que te dá mais visão e clareza sobre as coisas minúsculas. Você consegue ver no detalhe coisas que não estão tão claras ao olho nu. Um telescópio, um microscópio e um telescópio, você consegue ver objetos que estão mais distantes, como se eles fossem pequenos. São grandiosos, mas que são pequenos, quase manipuláveis aos nossos olhos. Uma lupa, uma régua, uma trena, uma balança. Essas coisas ajudam a gente a definir as coisas. Isso pesa isso mede isso, e isso é isso. Então essas coisas ajudam a clarear o nosso discernimento. Cristo está preocupado, se essa é uma boa palavra, com que nós sejamos munidos de recursos bíblicos para que nós saibamos discernir as coisas. Então, em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 8, Cristo revela a natureza satânica do poder, vai lá, segura, político autoritário. Então, o que é que política tem a ver com religião? Tudo tem a ver com religião. Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, de várias formas, em vários momentos. Aqui, em primeiro lugar, no versículo 1 ao versículo 8, Cristo está mostrando a natureza satânica por detrás do poder político autoritário. Como é que eu posso afirmar um negócio desses, afinal de contas? A partir do texto, obviamente. Cristo está mostrando que os agentes satânicos, ou os agentes que funcionam e são instrumentos de Satanás, entre eles está o poder do Estado totalitário, do Estado tirânico. Satanás, então, tem como parte da sua estratégia para atacar os crentes, manipular, influenciar, gerenciar, arquitetar coisas que são implementadas pelo Estado, pelo governo civil autoritário. Não todo governo civil puro e simples, porque o governo humano, as autoridades civis, como diz Romanos capítulo 13, é coisa boa, é ministro de Deus, está escrito lá. É diácono de Deus, a serviço de Deus. Agora, o problema é o Estado autoritário, o governo tirânico, porque ele começa a mandar em tintim por tintim da sua vida. Ele diz, inclusive, quem é que você deveria adorar. Se ele pudesse, ele entraria no teu coração e diria que você deve amar e crer somente em quem eles querem que você ame e creia. É assim que o Estado totalitário surge, ou pelo menos aparece. E ele não começa, geralmente pelo menos, isso pode acontecer, mas geralmente não começa do dia para a noite. Ele começa devagar. Ele começa ampliando o seu poder, a sua influência. Ele começa a tentar garantir poderio dele para mandar você fazer o que ele quer que você faça. Isso é um Estado totalitário. É um Estado tirânico. A tirania, ela pode vir aos poucos, sem você sentir. O autoritarismo pode vir aos poucos, sem você sentir. Até que ele chega e diz, não pode crer nesse Senhor. Opa! Até aqui eu ia. Mas você que deu esse poder, talvez. Você que consentiu com isso, talvez. Então, a Bíblia é muito clara em nos prevenir de estados totalitários que são instrumentos de Satanás, do dragão, para perseguir a igreja. Isso é batata. Isso sempre acontece. Estude a história humana e você verá isso. A igreja sempre acaba sofrendo. Porque a igreja tem um Senhor. E ela não se dobra para ninguém.
mesmo que tenha que morrer por isso. Um crente fiel. Pois o Estado totalitário, ele mata se for preciso, mas ele não deixa você viver sem que adorem ele somente, ou atenda aos seus pedidos. Satanás usa isso. Ele arquiteta isso. E claro, eu falei para vocês que isso não é uma ideia da minha cabeça, porque afinal de contas, a besta que sai do mar tem a ver com o mar, porque o mar, no livro de Apocalipse, lá no capítulo 17, faz uma relação entre mar e nações. O mar seria uma representação das nações, todas as nações da terra. Então essa besta está surgindo dentre as nações. É como se fosse um governo unificado. Já ouvi essas coisas por aí? Um governo unificado que seria o gerenciador de todos os outros governos. Uniões políticas, às vezes autoritárias. Pega aí a União Soviética. Vai lá a fundo, vai estudar. É uma união de países e coalizões que estavam com a mesma mentalidade e que tinham um líder sobre eles. É uma amostra disso. Você pode ir para lá. Mas a Bíblia já nos mostra isso. No capítulo 7 do livro de Daniel, nós temos 4 bestas. Essas 4 bestas representam reinos, governos humanos. E esses governos foram 4 que já passaram. O governo da Babilônia, o governo medo-persa, o governo grego sobre Alexandre o Grande, por exemplo, e o governo romano. Só que aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, é uma besta que reúne as 4 bestas. Então, essa aqui é uma besta que aglutina, que reúne em si o poder das 4 bestas lá do livro de Apocalipse. Então, realmente é um negócio assim, um upgrade. Você vê aí um crescimento, um poderio, uma reunião, uma coalizão. Diz aí que tem 7 cabeças, 10 chifres, tem diademas sobre as cabeças que são coroas. E também isso nos lembra de Daniel 7, porque lá em Daniel 7, a figura dessas bestas era para destruir e perseguir, olha lá, vai, os santos de Deus. A Babilônia fez isso. Os medo-persas fizeram isso. Os gregos fizeram isso. Os romanos fizeram isso. Estude a história de Nero, que colocou fogo em Roma. Essa é a lembrança, pelo menos é a mensagem que se fala. Na época dele, os crentes funcionavam para ele como tochas para iluminar a cidade de Roma. Botava-se fogo nos cristãos. Colocavam eles em praça pública para iluminar a cidade. Nessa época. Domiciano, que era o imperador na época aí de João, em que ele escreve esse livro, outro perseguidor ferrenho. Dizem até que Domiciano seria uma espécie de Nero revivido. Ele veio depois de Nero, como se fosse um Nero que voltou, o Império Romano voltou com tudo. Irmãos, aqui você já tem uma clareza acerca do que a Bíblia mesmo interpretando a si mesma, nos mostra esse governo político como estratégia. É a besta descrita aqui como estratégia. O versículo 2 fala sobre autoridade, trono e poder do dragão passada à besta do mar. Portanto, irmãos, todo poder de Estado totalitário, de governo civil tirânico totalitário na história, é uma ferramenta do dragão. E eles estão buscando o poder cada vez maior, a posição cada vez mais alta e, claro, opondo-se a todos aqueles que se dizem Senhor. Jesus Cristo é Senhor, pois não é. Você vai ter que se curvar, você vai ter que me buscar, vai ter que me adorar, você vai ter que depender de mim. Satanás usa essa estratégia. Versículo 3 e 4 mostra que Cristo expõe para nós o engano do poder político que imita a ressurreição de Jesus. Há aí uma tentativa de mostrar um poder. Então você pode usar até uma estratégia, se for o caso, para tentar mostrar que você é o cara. Por que eu deveria adorar? Por que eu deveria amar, bajular esse camarada ou esse império? Ele tem alguma coisa que foi feita aí que é grandiosa, um extraordinário feito. Aí você tem aí do versículo 3, ou a partir do versículo 3, que João vê 3 coisas relacionadas à besta do mar. A primeira delas é que tinha uma ferida mortal, uma das cabeças.
A segunda coisa é que essa ferida mortal foi recuperada. E a terceira coisa, o que vem depois? Espanto, admiração e adoração. Então é uma tentativa de imitar a ressurreição de Cristo. É uma tentativa de mostrar um poderio, um feito grandioso que provoque nos outros uma adoração e uma admiração a mim. Para não ficar um negócio tão impositivo, não é? Mas um negócio de conquista. É isso que acontece. No versículo 3, nós vemos que esta besta tem uma das suas cabeças golpeadas, portanto, e depois ela é curada, digamos assim, e um milagre falso de cura leva os adoradores à adoração e à lealdade, enfatizando esse caráter enganador e sedutor já da primeira besta, porque a segunda também faz algo muito parecido. Porém, no versículo 4, mostra que a adoração à besta na verdade, adoração ao dragão. Então, assim, é reconhecimento de quem me trouxe a esse posto. Então, é adorar a besta, mas adorar o dragão. Adorar o dragão, adorar a besta. E veja no versículo 4, há uma pergunta aí. Quem é semelhante à besta? Isso é um feito grandioso a ponto de o pessoal perguntar, quem é maior do que essa besta? De quem é maior do que este? Quem é maior do que este império? Ninguém. Essa é a tentativa de responder. Nós começamos o culto lembrando de Jeremias aqui, fazendo perguntas. Ninguém é semelhante ao Senhor. De novo, uma tentativa de imitar as coisas. Uma tentativa de imitar a Deus. Do versículo 5 ao versículo 8, nós vemos que Cristo mostra que a blasfêmia e a guerra contra os santos, chegou um momento, era para isso que eles vieram, né? Era para isso toda a estratégia, vê uma guerra contra os santos, que é autorizada, claro, por Deus, e controlada por sua soberania. Mas aí está a estratégia da serpente, do dragão. Ele não queria perseguir os descendentes da mulher? Está aqui. Isso aqui une aquilo que o dragão estava tentando fazer. Mas tem um caminho até lá. Tem um processo. Não é da noite para o dia, talvez. Primeiro, então, no versículo 5, nós vemos que João fala que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses. Lembre-se, 42 meses é igual a o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É para mostrar que é um tempo limitado. É um tempo contado por Deus, é claro. Não é um negócio sem fim. Essa boca para blasfemar alude diretamente ao pequeno chifre lá de Daniel, capítulo 7, de novo. E aquele chifre falava insolências, falava blasfêmias. De novo está sendo retomado aqui figuras muito parecidas. Assim como se vê, a besta do mar, o poder do Estado autoritário é autorizado por Deus a falar blasfêmias por um tempo limitado também por Deus. Versículo 6 nos mostra João dizendo que as blasfêmias da besta falavam contra Deus para lhe difamar o nome, para difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Ou seja, essa besta do mar, que é o poder político autoritário, que vai perseguir os crentes, os santos, ele fala contra Deus. Ele fala sobre contra o ser divino, contra a presença de Deus na igreja, por isso ali tabernáculo, e também fala contra os santos no céu. Por quê? Já que é uma besta que quer uma posição mais alta possível, quando ele vê alguém mais alto do que ele critica, ele fala mal, ele blasfema, ele desdenha. Então ele precisa desdenhar Deus. Deus está num posto que é inigualável e inatingível. Ele está acima de tudo e de todos. Ele precisa falar mal daqueles que habitam no céu, porque eles não estão sob o seu alcance, sob o seu controle. Então é uma forma de dizer que ele se debate, ele quer mais poder, e ele não se contenta com aqueles que ele não pode controlar. É um estado autoritário, afinal. Nós vemos no versículo 8, por exemplo, que a besta do mar recebe reconhecimento e adoração por seus feitos, e esses feitos e adoração, aliás, a adoração por seus feitos vem dos ímpios que são servos seus. Então não é que está falando sozinho num quarto escuro. Ele está falando para aqueles que são seus aliados, seus seguidores. Mas veja que o versículo 8 fala assim. Ele diz o seguinte. Segunda parte. Desde o começo. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
Existe um livro, esse livro tem um nome. O nome do livro é grande, mas diz aí, Livro da Vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que João está mostrando é que existe uma cidadania celestial no reino de Deus, que é garantida àqueles que foram colocados nesse livro, portanto, é como um livro de registros de quem é cidadão de uma cidade, por exemplo, e esses são inatingíveis pela besta, no quesito adoração. Quem é que não adora a besta? Somente aqueles que pertencem ao Senhor e são do reino dos céus. E como é que a gente vê isso? O Cordeiro foi visto e declarado como morto desde a fundação do mundo, ou seja, desde a fundação do mundo estava decretado a morte do Cordeiro. Há um livro para esse Cordeiro. Todos aqueles que pertencem ao Cordeiro foram registrados lá antes da fundação do mundo e, portanto, estão garantidos, assegurados desde antes da fundação do mundo, que não vão adorar ao poder político autoritário em qualquer época, porque eles pertencem ao reino dos céus. É isso que João está dizendo aqui sobre esse livro. Somente esses não adoram. Mas, irmãos, nós vemos que o versículo 9 e 10, nós vemos que Cristo está exortando os crentes a terem discernimento e perseverança. Ou seja, ele acabou de apresentar uma besta do mar, que representa, então, o poder político autoritário que persegue os crentes, os descendentes da mulher. Ele recebe adoração, mas alguns não o adoram. Mas esses que não o adoram, eles são exortados por Cristo para que tenham discernimento, para que tenham perseverança. É por isso que nós vemos do versículo 9 ao versículo 10. Cristo exige que a igreja use o discernimento espiritual para entender quem são essas bestas e resistir firmes. Ele não diz assim, revolucionem-se, peguem armas, pois vão e lutem. Ele não diz isso. Ele está dando armas específicas. Discernam e perseverem. Saibam quem é, o que são, o que fazem, para que vocês saibam resistir. Para que vocês aguentem firme. É isso que nós vemos, por exemplo, aí do versículo 9 e 10 diz assim, se alguém tem ouvidos, ouça. Essa é uma expressão para preste atenção, porque eu estou querendo que vocês discernam, que vocês tenham um entendimento. E aí ele traz uma expressão que pode parecer uma charada, né? Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aí ele diz, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essas duas expressões no versículo 10, se alguém leva para cativeiro vai, se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada, vem do livro de Jeremias. O livro de Jeremias, lá no capítulo 15 e no capítulo 43, usam essas mesmas expressões e estão fazendo referência ao juízo de Deus e ao sofrimento. Sofrimento, é isso que Cristo quer que você entenda. Em meio a essas duas bestas que servem ao dragão, você pode sofrer. É por isso que fala sobre cativeiro, prisão e morte à espada. Morte à espada era a forma de punição do Estado romano também. Então é uma figura do que espera você e eu, quando você e eu resistimos fiéis e não abandonamos a lealdade única ao Senhor, mesmo que o Estado totalitário puna você eventualmente com a morte ou a prisão. Então ele não está escondendo o jogo, ele está falando de prisão e possível morte à espada para aqueles que são fiéis até a morte a Cristo. E isso o Estado totalitário não vai engolir. Ele vai às últimas consequências. Vivo em pé diante de mim, você não fica. O Estado está dizendo. Então, eu vou matar se você não quer se curvar a mim. Cristo está deixando claro isso. E é por isso que ele diz aí, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Fidelidade é uma palavra muito cara no livro de Apocalipse. É muito cara para seguidores de Cristo. Ele quer que você seja fiel até a morte.
aconteça o que acontecer. Ele quer que você seja perseverante, que você continue. Mas dói, mas sofre, mas tem perseguição, tem prisão, tem até morte. Aqui está a perseverança dos santos, a fidelidade dos santos. É isso que Cristo objetiva de nós, irmãos. E por fim, do versículo 11 ao 18, nós vemos que Cristo adverte sobre o sistema de engano religioso que trabalha com o poder político totalitário. Você queria saber o que tem a ver religião com o Estado totalitário? Tudo. Tudo. Talvez não abram. Talvez não abram. Às vezes abrem, né? No caso do Estado romano, você tinha que adorar o imperador e outros deuses romanos. Então tinha a ver com adoração, tinha a ver com religião. Talvez não como nós vemos hoje. Mas religião e política autoritária tem tudo a ver. Alguém sempre está sendo adorado. Não tenha dúvida disso. E aqui então vê-se uma figura que trabalha para que, usando a religião, por isso que quando você vai lá para Apocalipse capítulo 16, você vê que esta besta é chamada de falso profeta, é uma linguagem religiosa para descrever essa besta. Essa besta usa da propaganda religiosa para você adorar o Estado totalitário. Então é a falsa religião e o Estado totalitário juntos, de mão dadas, contra o Cordeiro e aqueles que lhe pertencem. É isso que nós vemos na segunda besta. Cristo revela o falso profeta, ele quer que você discirna, então ele está te revelando. O falso profeta é esse aparelho religioso propagandista que serve para promover o poder do Estado totalitário. Tem mais, Cristo mostra para nós que os falsos milagres e a manipulação religiosa nesse caso, elas têm o objetivo da adoração, a imagem da besta. Então, a segunda besta promove a primeira. Daí, a imitação barata, mal feita, blasfema, dessa trindade do mal, digamos assim, essa antitrindade, em que nós vemos a segunda besta apontar para a primeira, assim como o Espírito Santo aponta para Jesus Cristo. Essa é a tentativa, essa é a investida, esse é o processo. E aí nós temos do versículo 16 ao 18, Cristo mostrando para nós a necessidade de sabedoria, essa é a palavra que aparece ali, para resistir à lealdade total e o reconhecer a imperfeição do sistema religioso. O que Cristo quer que você entenda, a partir do versículo 16 até o 18, é que essas duas bestas trabalhando juntas, elas querem a sua lealdade total. Abandona Cristo e seja leal a eles. É por isso que ele diz que tem que ter sabedoria. Mas Cristo quer que você perceba que esse conluio das duas bestas, o poder autoritário do Estado e a falsa religião trabalhando juntas contra a igreja de Cristo, isso é imperfeito. Isso é podre. Isso é coisa de homem. É por isso que é número de homem. O pessoal fica maluco com essa questão do número da besta, não é? É um chip. Você vai plantar na mão ou na testa. Aí você vai lá, você vai no mercado, você vai comprar assim. Passar no caixa do mercado. Senão você não vai conseguir comprar. Ou assim. Pronto, é a marca da besta. Irmãos, não dá. Não pode. Não tem como. Chip, no primeiro século. É isso? Lá no primeiro século. Nós nem hoje temos essa tecnologia direito. Lá no primeiro século, Deus estava falando de chip com eles? É claro que não. Estava falando de uma marca ou de uma simbologia específica que era clara para eles naqueles dias, é clara para nós hoje e vai ser clara daqui para frente. Mas não dá para a gente reduzir essas coisas, demonizar tecnologias, inclusive. Não é isso, tá? É muito mais complexo, profundo do que isso. Porque na Bíblia, quando você vai para o Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 13, e em Deuteronômio capítulo 6, que nós lemos durante a liturgia, o que Deus disse para você fazer na mão? Para você guardar os mandamentos? Um sinal, uma marca. Deus tinha essa estratégia para conquistar e conseguir a nossa lealdade a Ele, certo? Ele queria que você cumprisse os mandamentos, por isso Ele diz, faça um sinal na tua mão, escreva na porta,
da sua casa, não interessa, onde for, cerque-se com a lei de Deus, para que você tenha lealdade a mim. Essa é a lógica ali. O que você acha que a besta que tenta imitar o Senhor está fazendo aqui? A mesma coisa. Ele está tentando promover algum artifício, alguma forma de você se cercar da realidade do Estado totalitário. E a segunda besta, que é a religiosa, está tentando promover a primeira, está tentando implementar religiões, estudos, formas de entender, discursos, manipulações, para que você lembre do Estado, que você lembre do Estado, que você lembre do Estado. Ele quer cercar você. É por isso que ele tem um número de homem. O número de homem no livro de Apocalipse é o número 6. Aí é 666, para mostrar que nunca chega. Eu precisava de um 7, né? Depois do 6 vem o 7. Mas é sempre 6, 6, 6. Nunca vem o 7. Não, porque é imperfeito. É um número de homem. Número de 7 no livro de Apocalipse é de Deus. Eles tentam e tentam e tentam ser como Deus e alcançar o posto de Deus para serem adorados e terem a lealdade da humanidade para si. Mas nunca conseguem, porque Deus reservou para si aqueles que lhe adoram, que são aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Essa é a lógica. Não é tão simples como meter um chip no século I para tentar explicar o que é a marca da besta. Além de que, nós lemos também durante a liturgia que os crentes são selados, marcados com o Espírito Santo. Nós sabemos e entendemos aqui por esse livro que Satanás e seus agentes tentam usar as mesmas estratégias com uma paródia barata para conquistar a lealdade de seguidores contra a igreja de Cristo. Não perca de vista, o dragão está fazendo isso às duas bestas para perseguir os descendentes da mulher, você e eu. O fato de nós não termos essa extravagância, esse negócio desenvolvido hoje, não quer dizer que isso não venha a acontecer ou que já não aconteça em outros lugares. O que Cristo quer de você? Você pegue em armas? Você faça revolução? Não. Ele quer que você seja perseverante e fiel. E ele fala sobre prisão e espada, para que você entenda que isso pode ser o custo de seguir a Cristo, em meio ao Estado totalitário que exige adoração a serviço do dragão e a falsa religião que quer ajudar o Estado totalitário para então ajudar o dragão. Tem tudo a ver conosco. E tem tudo a ver com a Igreja de Cristo em todas as épocas. Esse é o desejo de Cristo, que nós tenhamos discernimento, saibamos analisar os tempos, ler os tempos, avaliar com uma dimensão a mais. Tem alguma coisa por detrás aqui. Tem alguma coisa acontecendo. E não é apenas Estado totalitário puro e simples. O Estado totalitário puro e simples é instrumento de Satanás contra a igreja. Tem cheiro? Cuidado. E que Deus nos ajude. Porque Ele não está dizendo assim, eu vou livrar vocês, fiquem tranquilos. Orem fortemente. Reúnam-se todos os... Não, Ele não está dizendo isso. Vai acontecer. Já aconteceu. Vai continuar acontecendo. Está acontecendo. E o que cabe a nós é fidelidade e perseverança no caminho do Senhor. E que Deus assim nos abençoe.